Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí. Hoje nós vamos fazer uma entrevista exclusiva com o presidente da Cana-Oeste, uma associação de fornecedores de cana-de-açúcar, e também presidente da Orplana, uma associação que representa as associações, as cooperativas de fornecimento de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul. Então nós vamos conversar com Manuel Carlos Azevedo Hortolã, o famoso Manuel Hortolã. Senhor Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui no programa É Isso Aí. Luiz, um prazer é meu de estar aqui com você e a gente poder bater um papo aí sobre o nosso setor. Senhor Manuel, o senhor está por dentro aí do cenário político, está por dentro do cenário econômico, mais ainda atualizado no cenário sucro-alcooleiro, no cenário sucro-energético. Há quanto anda esse cenário? Bem, o nosso cenário sucroenergético aí não anda nada bom, né? Tivemos um ano muito difícil, talvez o pior da história do setor. Já tivemos várias crises, eu mesmo aí há 43 anos no setor, já passamos por algumas crises, mas nada igual a essa, que é uma crise não pontual, quer dizer, são 4 anos, 4 safras seguidas, que o setor vem enfrentando um revés climático aí acentuado, culminando com esse último ano, e isso trazendo ônus para o setor, porque nesses últimos anos, em nenhum ano nós conseguimos remunerar a cana no que a gente chama custo total, né? Em alguns anos remunera custo operacional, operacional mais o arrendamento e o total. Então, para você ter uma ideia, esse ano, nesse momento, no mês de novembro, nós estamos com um custo aí na casa de uma defasagem de R$11, de R$74, que seria o custo de produção, para o que nós estamos recebendo hoje aí na faixa de 62, mais ou menos 62,5. Então, uma situação muito complicada, porque não é fruto de um ano, né? É o fruto de uma sequência de anos aí, e isso traz um desarranjo grande na vida econômica do produtor rural e também para o setor. Um outro fato que chama atenção é que nós vínhamos por volta de 2009, 2010 com a produtividade média aí de 85 toneladas, a gente vinha num crescente, já mirando as 90 toneladas, com novas variedades, com novas tecnologias, e de repente nós caímos para 68 toneladas por hectare, recuperamos um pouquinho para 73, fomos a 78, e esse ano a expectativa do Centro-Sul é de 71 toneladas por hectare. Mas o grande prejudicado nessa seca, sem dúvida nenhuma, foi o estado de São Paulo. O maior prejudicado. Maior prejudicado, onde a seca realmente pegou. E a região de Ribeirão Preto, sem dúvida nenhuma, a pior. Nós estamos agora no dia 30 de novembro, com um déficit hídrico comparado aí à média histórica ao ano passado, da ordem de 50%, praticamente 600 milímetros menos de chuva. A chuva faltando todos os meses, o que é uma situação também diferente, porque nós já enfrentamos anos secos, mas a gente fala ano seco, aquele ano que a chuva parou um pouquinho antes, por volta de março. Mas teve chuva. E terminou, mas janeiro choveu, fevereiro choveu, dezembro choveu, então a cana cresceu e você teve produção. Mas esse ano não, a chuva faltou já janeiro de forma acentuada, fevereiro, e aí veio ao longo de todos os anos, na seca nem se fala. Então um plantio pequeno e não foi bom, né? A soqueira um desastre. Um ano seco assim aumenta muito a incidência de pragas de solo, matando a soqueira. Um outro fato que foi muito severo esse ano e que nós não imaginávamos isso foi a questão das queimadas. Em função do protocolo agroambiental, nós estávamos felizes aí porque estávamos terminando com a queima e de repente essa palhada toda que fica aí com a colheita mecanizada mostrou um risco imenso num ano muito maior, seco. Né, do que perdemos muito mais do que normal, né? Foi um ano difícil, não só para a cana em termos de queimada, mas tivemos aqui a Mata da Santa Teresa, várias beira de rio, uma porção de coisas que nem tinha nada a ver com cana, né?
pegando fogo aí para todo lado. Combustões espontâneas. Combustão espontânea. Né? Tivemos dia aqui de clima de deserto, com temperaturas de 43 graus e umidade relativa aí de 12%. Foi um ano terrível. Então essa situação toda abalou muito financeiramente, não só os produtores, mas os industriais, né? E somando-se a isso, a crise que se iniciou lá em 2008, o que hoje dói, né? A gente vê o setor sendo destruído. Não só a crise começou lá, mas a política também adotada pelo governo de privilegiar a gasolina em detrimento do etanol, mantendo preços de gasolina há quase 8 anos e o nosso custo do etanol subindo, uma coisa assustadora em função de questões trabalhistas, em função de questões ambientais e as questões climáticas, né? Então tá sendo muito, muito duro. E a gente está vendo o quê? Usinas fechando. Então a gente falava, mas tinha gente que já vinha mal, são incompetentes, são ruins. Pode até ser. Mas as multinacionais também estão hoje já isso, são né? mais de 70 perto unidades fechadas. Não dá para bater outro tanto quase de é uma ingestão. Outro tanto de unidades aí em recuperação judicial. Dificilmente quem entra em recuperação judicial sai. Toca mais um ano, 2, vai arrastando e acaba fechando. E o detalhe importante que o senhor coloca é que é o seguinte, uma coisa é falar que foi uma ingerência do setor por uma tradição antiga, outra coisa são as multinacionais estrangeiras que vieram adquirir essas empresas e também estão passando por isso. Né? Acho que hoje estão bem arrependidas. Estão bem arrependidas. E isso é péssimo. Na verdade, vamos dizer assim, tem grupos aí que compraram unidades aí que tem um potencial de moer 18 milhões de toneladas, chegaram a moer 13. Né? Quer dizer, aí o que nós estamos vendo? Esse grupo ele precisa voltar ao patamar de 18 mil e ir para frente. Então, o que ele faz? Para uma indústria, de repente para outra indústria, o pessoal está sendo aí desempregado. No caso da Louis Davidson, né? Santa Elisa, fechou Jardeste e vai por aí, né? Então, é uma situação ruim e principalmente numa época dessa aí, uma época um pouco diferente, que a gente pensa um pouco mais na vida, em termos de Natal, de início de ano. E o que nós estamos assistindo aí é um desemprego enorme na nossa região, porque a gente também cedia aqui a indústria de base, né? No Sertãozinho tem o maior parque da região, sem dúvida nenhuma, mas as cidades como Barrinha, como Pontal, Pitangueiras, também têm indústrias que se somam a essas de Sertãozinho. E está todo mundo com muita dificuldade, pessoal sendo realmente dispensado, indústrias aí com 50%, 40% da sua capacidade em produção, né? Ou seja, 50%, 60% de ociosidade. Então, está um negócio insustentável. Eu acho que precisa o governo fazer alguma coisa para reverter isso. Pela sua explanação, né, além de uma perda quantitativa da cana, uma perda qualitativa da cana, uma perda de preço também, né? O preço do cenário internacional. Esse foi um negócio que pegou a gente no contrapé, porque sinalizando uma produção grande, menor, né? O Brasil deve produzir aí uns 3 milhões de toneladas de açúcar menos, a região Centro-Sul, né? E nós esperávamos que isso influenciasse o mercado de forma ao preço reagir. E ao longo de toda a safra o preço foi só decaindo e continua caindo. E essa é a tendência agora, aí, né? Até em função da alta global, do dólar, né? Da alta muito forte do dólar aí. E do excedente de açúcar no mundo, né? Também ainda tem um pouco de excedente. A gente acredita que mais uma safra aí nós devemos estar meio equilibrado de produção e aí sim o preço poderá, dependendo de outras circunstâncias, né? Poderá reagir. Eu falo outras circunstâncias porque estão acontecendo coisas esquisitíssimas. O que vai acontecer? Petróleo caindo, né? Então, pois é. Agora, o senhor é presidente da Orplana, que é uma associação de fornecedores, né? Uma associação de associações. Na verdade, nós chamamos de Organização dos Produtores de Cana, né? E deixamos a denominação associações para singulares. Tá, me fala uma coisa.
A Orplana, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, a grosso modo, uma pincelada do que seja a Orplana, para quem está nos assistindo poder entender um pouquinho esse cenário agrícola sucro-alcooleira e também o que é o Consecana. Pois não. Então vamos lá. A Orplana surgiu, digamos assim, da necessidade de unificar os pleitos das várias associações existentes no estado de São Paulo, na ocasião. Então, existiam associações independentes e nas reivindicações, cada uma ia ao governo ou fazia a nível de município a sua reivindicação. E às vezes deixava até os governantes em situação difícil, quer dizer, o que eu vou fazer? Você me pede uma coisa, o outro pede outra coisa, o outro pede outra coisa. Então, função dessa dificuldade de se organizar e ir para uma reunião, onde em vez de um falar por todos, cada um queria falar por si, surgiu a necessidade, digamos assim, de unificar esses pleitos e daí constituir uma organização da qual as associações fizessem parte, mas essa organização fosse a porta-voz oficial na hora de reivindicar, enfim, de cuidar, de zelar pelo interesse de todos, né, no estado de São Paulo. E um pouco mais adiante, talvez por volta de 2003, 2004, nós tivemos associações de outros estados interessadas em entrar para a Orplana, em vir para o nosso guarda-chuva, principalmente depois de 99, quando começou o Consecana. Então, nós fizemos uma alteração estatutária e abrindo a Orplana para a região Centro-Sul, e hoje nós temos associações de Minas, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, que fazem parte da Orplana. Praticamente são 25 associações no estado e 9 fora do estado, né? Então a Orplana tende a crescer aí. Então ela faz esse trabalho de cunho político, junto à esfera federal, junto à esfera estadual, procurando zelar pelos interesses dos produtores, então atuando junto à Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Agricultura, né? Secretaria das Relações do Trabalho, enfim, onde o produtor tem um problema, tem uma dificuldade, a Orplana procura nortear uma busca de solução para esse problema junto ao órgão competente, à esfera governamental competente. E aí, vamos dizer, em 99, quando o setor foi totalmente liberado, né, foi todo para o mercado livre, foi açúcar, o açúcar já era, mas aí foi o etanol, foi a cana. Foi um ano difícil porque o governo liberou o setor num ano de um excedente muito grande de produção. Lembra que nós tivemos até movimentação na região aqui, fechamos a Anhanguera, fizemos um Aue aí com álcool a 17 centavos, né? Álcool acho que estava a 33, 34 centavos, veio para 17, né? Fizemos até doação de álcool aí no protesto. Então, existia até então a comissão de sacarose, que era uma comissão tripartite, com representante do governo, dos industriais e dos produtores. E os industriais tinham suas associações e nós também tínhamos as nossas associações e tínhamos a Orplana. E do outro lado, a associação mais forte era a Única. Então, entendíamos que havia necessidade de conversarmos para manter o sistema, né? Para não perder isso, não perder o entendimento. Então, criou-se o Consecana, que é um conselho de produtores de açúcar, de cana, açúcar e álcool, com uma representação paritária, quer dizer, ele tem 5 titulares, 5 suplentes do lado dos industriais, dos lados dos produtores, não tem mais governo junto, porque o setor foi todo liberado. E essa comissão, digamos assim, que seria como que a diretoria do Consecana, ela tem um suporte técnico de uma câmara técnica, também de forma paritária, com técnicos da área dos industriais e da área dos fornecedores. Essa câmara técnica cuida
digamos, das fórmulas, da forma de pagamento, né? O que deve ser remunerado, como é que deve ser remunerado. E o Consecana aprova tudo isso e discute também outras questões que afetam o setor. Né? Desenvolvemos ações conjuntas, uma vez que no Consecana, para nós chegarmos ao preço da cana-de-açúcar, né, há que se construir um entendimento da Câmara Técnica, depois do próprio Consecana, para ver qual é a participação dos fornecedores no preço, qual é no custo de produção, dos industriais, e também a forma de se chegar a esse preço. Né? Então, eu acho que as duas linhas fortes da Orplana hoje é a ação política e a ação junto ao Consecana, zelando assim pelo interesse dos produtores. Sr. Manuel Ortolan, nós temos que fazer uma breve pausa para um intervalinho e, na sequência, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o Consecana e quando é que vai entrar a fibra, o bagaço, a palha para contagem de valoração no Consecana. A gente volta em um minutinho, não sai daí. Restaurante Tóquio. Sofisticação e qualidade. Ambiente requintado. O irresistível sabor da culinária oriental. Grande variedade de opções. O primeiro restaurante por quilo da região. Restaurante Tóquio, Avenida 9 de Julho, 1184, em Ribeirão Preto. Segurança é coisa séria e pensando nisso, a Automatic Porter Segurança Eletrônica e Automação é líder no mercado com mais de 20 anos de experiência. Atuando em Ribeirão Preto e região, comercializa produtos de alta qualidade com as mais modernas soluções em circuito fechado de televisão, controle de acesso por cartões ou tags, portões eletrônicos, cerca elétrica, interfonia, PABX e biometria. É muito fácil. Acesse o site automaticporter.com.br ou ligue 3625-7132 ou 3612-2403. A Automatic Porter fica no Jardim Botânico, na Praça Doutor Fernando Jorge Roselino, número 72, ao lado de uma grande empresa de ar-condicionados. Segurança eletrônica é isso aí. Segurança eletrônica é Automatic Porter. Agromil Agronegócios. Você encontra fertilizantes, gesso agrícola, adubação foliar, calcário e fosfato, mecanização agrícola. Você já ouviu falar em fertilizante com ureia protegida? Estou falando do fertilizante Super N da Fertipar. Tem a facilidade de aplicação sem problemas de empedramento. Pode ser armazenado por longos períodos. Tem maior rendimento operacional, proporcionando menor custo com frete e mão de obra. E o melhor, a aplicação pode ser a lanço ou superfície, em tempo seco, nem precisa incorporar. Alta concentração, Super N, doses menores, rendimento operacional. Estas e outras vantagens você encontra só na Agromil Agronegócios. Então não esqueça, negócio é o Super N com Agrotrain. Agromil Agronegócios. Anota o telefone 016 3663 5426 em Jardinópolis, na Avenida Visconde do Rio Branco 536. Agromil Agronegócios. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí. Nós estamos falando sobre o setor sucroenergético. No bloco anterior, nós estamos abordando o Consecana. Senhor Manuel Ortolan, na bloco anterior, o senhor estava falando sobre o Consecana, explicando como é que funcionava a formação desse grupo de trabalho. Agora eu insisto na pergunta. A fibra da cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, a cogeração da energia elétrica deste subproduto, o álcool de segunda geração, o que é que pode se apurar, pode se afirmar com certeza
que vai refletir no preço do Consecana? A quantas anda essa discussão dentro desse conjunto de participantes aí? Vamos lá. Até o momento, a fibra não é contemplada no Consecana de forma alguma. Isso porque nós entendíamos até há pouco que ainda era um número não expressivo de unidades que estavam cogerando, né? Não tinha o etanol de segunda geração ainda de uma forma comercial, competitivo. E estávamos entendendo que uma hora vai chegar a hora de remunerar alguma coisa nesse sentido. Mas hoje, e assim começou o Consecana, remunerando os vários tipos de açúcar, ou seja, açúcar branco, açúcar VHP, álcool hidratado, álcool anidro. Mais para frente, nós entendemos que o álcool, para outros fins, cresceu a participação dele no mercado, então introduzimos o álcool para outros fins na fórmula do Consecana também. E assim, eu acredito que vai chegar a hora de remunerar o bagaço, né? Ou seja, a fibra da cana, que até hoje só nos penaliza praticamente na equação, ela vai passar de alguma maneira a render alguma coisa para nós. Talvez a questão da energia até recentemente não ter uma participação tão grande do setor produzindo energia. Tem um potencial imenso, mas ainda não era tanta unidade que estava fazendo energia, cogerando. E também o preço não ser um negócio muito atrativo. Não se cuidou até então de estabelecer uma regra aí para remunerar. Agora que o preço fica muito atrativo, função da necessidade de energia, função da falta de energia, né? Dos riscos que nós corremos aí, ainda continuamos correndo, essa questão volta muito acentuada à tona, de forma acentuada, todo mundo reivindicando, querendo que se remunere alguma coisa. E eu acho que chegou a hora de nós fazermos um trabalho sério, competente, com profissionais que trabalham com isso, entender melhor essa questão da participação, qual o peso disso, né? E saber o que nós podemos negociar. Então nós precisamos conhecer essa situação para saber o que nós podemos negociar. Não é porque o preço hoje é muito alto que tem que pagar tanto, né? A gente tem que pedir alguma coisa que tenha um embasamento técnico para você poder, técnico econômico para você poder estar participando. Eu acho que isso vai começar esse processo agora. Esse futuro é próximo, é palpável, dá para afirmar? Eu acredito que é. Porque fica muito desconfortável, né, para as usinas estarem usando um mercado desse com um bagaço da cana do produtor lá e não remunerar nada. Porque antes a tecnologia era houve o tempo, né? em que o bagaço era até um problema para as usinas, né? Mas isso é passado, nós estamos num novo tempo onde a fibra e a energia são fundamentais hoje para o país. Altíssimo valor agregado e dá uma rentabilidade muito maior do que a nós própria não podemos ficar de fora. Eu acho matéria que principal. Isso é perfeitamente de se entender, mas nós precisamos achar o que é justo nisso para poder estar reivindicando alguma coisa. Até 1983, aproximadamente, o governo atuava no Consecana regulando, de certa forma, o setor em prol do fornecedor, em prol do usineiro, né? Da indústria. Como é que o senhor via, naquela época, a intervenção do governo e hoje que o governo não atua em nenhum dos dois parâmetros, a não ser com políticas governamentais, mas não incidentes sobre o Consecana, não regulando efetivamente, intrinsecamente o setor? O que o senhor vê? O antes e o depois, melhor ou pior? Não seria interessante ter uma atuação ainda hoje, embora que limitada? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, não é fácil a vida a dois, né? Principalmente porque nós estamos falando de dois segmentos da economia, os produtores e os industriais, todos no mesmo barco, e claro que um quer pagar o menos que puder e o outro quer ganhar o mais que puder, né? Então, construir esse entendimento não é fácil, tem sido uma luta permanente, mas nós temos notado uma evolução nesse sentido.
Eu acho que as pessoas que hoje estão trabalhando nisso, os representantes das indústrias, né? O tempo foi aparando várias arestas. No começo havia mais divergências mais acentuadas, coisas mais grosseiras. E hoje nós estamos construindo aí o entendimento de que a gente tem que se acertar dentro daquilo que é justo, do que a técnica e o econômico sinalizam para nós o que é de cada um e fazer essa repartição. Evidentemente que lá atrás, quando nós tínhamos a comissão do pagamento de cana pelo teor de sacarose, você tinha o governo que podia, numa questão ou na outra, arbitrar e falar, não, é assim, né? E nós tivemos situações dessa, tanto, digamos, em momentos favoráveis a industriais, como em momentos favoráveis aos produtores de cana. Então, era uma situação melhor, porque você tinha ali o governo junto. Mas eu acho que o governo fez o certo, que foi liberar o setor. O crescimento que nós tivemos, a melhoria que nós tivemos nas tecnologias, né? No campo das variedades, o setor mudou muito com a liberação. Você premia as pessoas mais competentes, os que fazem as coisas mais certas, né? Os que são relaxados vão ficando para trás, os que não cuidam vão ficando para trás, que eu acho que é o certo também, né? O outro sistema, você não podia crescer, porque você tinha a cota de produção de cana, a usina tinha a cota de produção de açúcar, cota de produção de etanol. A produção ficava meio estagnada, você remunerava a custo de produção. Então, se houvesse perdas, atividades aí que podiam ser superadas, você não cuidava, deixava repassar, porque tudo estava ali. Muitas vezes, isso aí te leva a não ser eficiente. Mas o sistema paga isso, porque remunerava custo de produção, você faz o levantamento e você vai premiando ineficiência. Na hora que liberou, não, nós temos que buscar eficiência para cobrir o custo de produção. E aí a coisa é diferente. Então eu acredito muito mais e prefiro mais como está hoje, dentro da liberalidade. Agora, é difícil construir? Para isso as entidades têm que ser fortes, têm que ter boa representação, têm que contratar profissionais adequados, né? Saber que tem que pôr dinheiro no negócio e partir para a luta. Para nós encerrarmos, sua opinião sobre o futuro sucro energético, tem futuro? Para a gente poder encerrar com Eu acho que tem, porque existe um mercado interno muito grande para o álcool, que dá sustentação para o setor de etanol. Existe um mercado externo que nós podemos conquistar, também à base do etanol. A produção de açúcar, o Brasil pode crescer, tem área para crescer e há um crescimento contínuo aí de cerca de 2% ao ano. E quem pode crescer, se nós olharmos para frente, é o Brasil que vai dar suporte a essa produção. Hoje nós já exportamos 50% do mercado que é exportado é do Brasil, né? E nós podemos crescer, né, nessa faixa daqui para frente, né? Acho que a tendência é fornecedores pequenos arrendarem suas terras. Nós vamos lutar até o fim, queremos um sistema justo, que eles possam continuar competindo, talvez mudando o sistema de plantio, colheita terá que ser terceirizada mesmo, mas enfim, eu acredito no setor para frente, um setor mais enxuto, mais concentrado, com menos indústrias e produtores maiores e mais eficientes. Ok. Muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço aí. Eu agradeço também o convite, foi um prazer imenso participar com você e aproveitar, né? Nós estamos no finzinho, um bom Natal e um bom início de ano a todos aí, né? A gente se vê no próximo programa. Por que programa? É isso aí.